Boa noite a todos os participantes dessa live. Meu nome é Gilson José Fidelis e vou falar um pouco com vocês sobre a participação importante dos profissionais de RH antes e durante essa pandemia, que vem causando muitos impactos na economia e nas empresas de um modo geral. Mas antes disso, quero aproveitar para agradecer a coordenação do curso de Tecnologia em Gestão de RH, na pessoa da professora Heloísa, e a direção da instituição na pessoa do professor Ricardo. E também ao Celso Costa, que é o responsável pela área comercial. Então, eu quero agradecer a todos pelo convite e o prazer de falar com todos vocês nessa noite. Bem, me apresentando um pouco, eu sou consultor empresarial desde o ano de 2003, nas áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de processos, comportamento e saúde e segurança do trabalho. Sou professor universitário de graduação e pós-graduação nos cursos de bacharelado em administração de empresas e em tecnologia e gestão de recursos humanos. Sou professor, além disso, eu sou escritor desde 2006, tendo publicado 4 livros pela editora Saraiva, em São Paulo, e pela editora Quality Mark, no Rio de Janeiro, abordando as práticas de gestão e estratégias da área de RH e também de gestão de pessoas. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em comunicação social, com habilitação em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo. Fiz especialização em MBA em Recursos Humanos, e em seguida outra especialização em MBA em Tecnologia da Informação, com foco em negócios pela Universidade de Mogi das Cruzes. Além disso, fiz extensão dessas especializações MBA pela Universidade de Hayward, em São Francisco, no estado da Califórnia. E, por fim, sou mestre em administração de empresas pela Universidade Metodista. Bem, pessoal, a minha fala de hoje, ela se divide em 2 contextos, né? Primeiro, econômico, vamos falar um pouquinho de economia, e também contexto empresarial. E o meu objetivo é procurar analisar a participação da área de RH antes e durante essa pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, gostaria de frisar que essa pandemia é de âmbito global, portanto, trouxe e irá trazer ainda muitos impactos negativos para a sociedade e para o mundo empresarial. Eu falo isso porque tenho acompanhado alguns economistas e analistas econômicos, e o que tem sido muito comentado é que o tamanho dessa crise econômica, ela só será conhecida de fato quando os dados reais sobre o grau de contágio desse vírus forem conhecidos e, consequentemente, conhecermos também a curva de estabilização desse contágio. O que deixa esses economistas e eu também muito preocupados com as decisões recentes dos municípios e dos estados em reabrir a economia, mesmo que de forma dita, né, pelos governos inteligente e responsável, mas que pode trazer retrocessos e ainda mais impactos negativos para a economia, visto que recentemente, em alguns municípios de São Paulo e estados brasileiros, a taxa de contaminação volta a crescer depois que abriram a sua economia. Eu tenho acompanhado os especialistas da área da saúde também dizerem que ainda nem passamos pela primeira onda de contágio, e que me deixa também preocupado, porque já ouvi falar que tem a segunda e até a terceira onda, enfim. Esses economistas, né, também projetam uma queda do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, em torno de 5,9% para esse ano de 2020. A maior queda registrada nos últimos 100 anos, dizem eles. E muito disso se dá pelo próprio desconhecimento sobre as consequências dessa pandemia.
além da falta de preparo, o que me parece natural, se pensarmos que nosso sistema de saúde já se mostra precário há muitas décadas e há muitos governos. E que todo esse esforço para aparelhar os hospitais em tão pouco tempo tem se mostrado insuficiente para atender as demandas das pessoas infectadas pelo vírus e as demais doenças que chamam de comorbidades. Bem, desde 2016, eu venho acompanhando o Brasil implementar reformas para mudar a estrutura da sua economia e procurar melhorar as relações de trabalho e emprego. Acompanhei a votação do teto dos gastos, através de mecanismos de controle dos gastos públicos, a reforma trabalhista, que trouxe maior flexibilização nas relações de trabalho e emprego e autonomia nas negociações entre empresa e colaboradores, o e-social, que vem na esteira da reforma trabalhista, um sistema tecnológico de fiscalização à distância e em tempo real das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do imposto de renda. A lei da liberdade econômica, que viabiliza o livre exercício da atividade econômica e a livre iniciativa, princípios estes do direito empresarial, que garante maior autonomia do indivíduo para empreender. E, além disso, o Programa Verde-Amarelo, ou Carteira Verde-Amarelo, que incentiva e estimula a contratação de jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram um emprego formal. Enfim, essas reformas que procuram aumentar a capacidade do governo em fiscalizar e arrecadar e das empresas em racionalizar informações e permitir a oferta de mais modalidades de contratação. Também é importante que eu diga, que eu comente que as empresas que já estavam com problemas financeiros, as chamadas insolventes, com esse novo cenário e outras que tiveram acesso ao crédito, se rápido ou não, se tinham os requisitos para esse crédito, enfim, estão conseguindo pelo menos planejar e produzir com o que tem, enfrentando aos trancos e barrancos essa calamidade. Mas o que tem mantido a minha atenção é com relação ao emprego. Se as pessoas serão mantidas no emprego e se os desempregados vão ter um novo emprego, isso me deixa muito preocupado. As pessoas se preocupam também em acordar pela manhã e trabalhar e ganhar seu dinheiro, e não somente para si, mas para sua família também. Então, esse é um dos grandes, se não o maior impacto quando falo de economia e empresas, desde antes e durante essa pandemia. Outro dado importante é que a taxa de desemprego, que já era enorme, eu vejo que deve aumentar nos próximos meses, e quero crer que não atinja o próximo ano. Só que isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E isso é importante para que as pessoas não achem que é somente no Brasil que isso está acontecendo. Então, observem, as empresas não demitiram porque elas quiseram, ou porque quebraram, ou porque tiveram problemas de má gestão. Elas demitiram porque não iriam ter recursos para manter seus negócios nos próximos meses. E o que me parece também é que, quando retomarem suas atividades, eu creio que haverá uma melhora, sim, nas contratações, porém, de forma gradual e mais lenta também. Alguns setores ainda vão sofrer bastante com essa pandemia, no caso de restaurantes, shoppings, cinemas, ambientes de aglomeração, enquanto não se encontrar um remédio ou uma vacina, e são setores muito importantes para a economia. E eu espero, sinceramente, que 2021 seja um ano de retomada um pouco mais rápida. Deixando um pouquinho de lado a economia, falando um pouco sobre o segundo contexto, que é o foco dessa noite, que é a importância cada vez mais dos profissionais de RH, num trabalho incansável para atender e adaptar as empresas às mudanças antes e agora, durante essa pandemia, um trabalho que tem dado muito orgulho para mim, principalmente por ter escolhido essa área para trabalhar a minha vida toda.
Enfim, desde 2016, né, também com as reformas que citei anteriormente, e principalmente a trabalhista, né, com o surgimento do e-social, esses profissionais de RH vêm ocupando lugar destacado na gestão das informações e de pessoas nas empresas. Esse destaque, penso eu, se dá à medida em que esses mesmos profissionais passaram a conhecer um sistema tecnológico chamado e-social, que trouxe uma nova forma de ver as práticas trabalhistas previdenciárias do imposto de renda. Vejo uma forma mais racionalizada, menos burocrática e que mudou o sentido do trabalho na área e os profissionais passaram a agregar mais valor às suas funções e competências. Tenho debatido durante anos, por onde passo, sobre um pseudo-protagonismo dos profissionais de RH, quando penso que podemos produzir, sim, mais resultados tangíveis para as empresas, não apenas cumprindo burocracias legais, mas inovando, acompanhando as mudanças no mercado, se atualizando, né? E das pessoas também, né? Esse movimento das pessoas, né? E gerando informações com qualidade para os gestores decidirem. Esse sistema que vem na esteira da reforma trabalhista exigiu dos profissionais de RH uma dedicação maior em revisar seus processos, suas rotinas, além de inserir nas suas competências conhecimentos antes específicos da área médica e da área de segurança do trabalho, mas conhecimentos sobre saúde ocupacional e segurança do trabalho. Digo isso porque o mercado passou a valorizar, e eu vejo isso com muito bons olhos, muito mais, né, esses profissionais que conhecem a operação do sistema, né, e oferecem melhores salários. Então, com a reforma trabalhista, né, o surgimento de novas modalidades de contratação, vimos aí implementadas, né, alguns modelos como o trabalho intermitente, que teve um sucesso enorme no início da sua gestão, né, o home office, né, e que passaram a fazer parte do cotidiano das empresas, e hoje vemos o home office tão em evidência nesses momentos de distanciamento social. Então, os profissionais de RH vêm desde 2016 se desdobrando, né, se adaptando, trazendo soluções para as empresas, e confesso que, para mim, era um sonho, quando eu trabalhava na indústria, ver as empresas dando devido valor para o nosso trabalho, e que vejo sendo hoje realizado, né, que me deixa muito satisfeito. Quando surge a pandemia e a economia é travada, a área de RH mais uma vez se torna um ponto importante para as empresas. Por quê? Porque com essa incerteza econômica das empresas e a paralisação de grande parte das atividades, as decisões mais sensíveis, mais difíceis, se concentraram na manutenção ou não dos empregos e das mudanças, muitas mudanças no perfil do trabalho. Então, assuntos como isolamento social, paralisação das atividades, novas medidas de segurança e alternativas de continuar trabalhando, redução de jornada, redução de salário, né, desligamentos, liberação do home office, liberação de férias, banco de horas, atenção quanto à aglomeração das pessoas, ações preventivas para evitar o estresse das pessoas, monitoramento do clima organizacional, tudo isso passou a ser foco da atenção do profissional de RH. Além disso, né, das suas próprias atividades normais. Então, coube ao RH um planejamento de curtíssimo prazo, considerando todas essas variáveis que uma pandemia, né, atípica, nunca imaginado, né, causou nas empresas. Então, aí fica algumas indagações, né? Quais seriam os riscos que os colaboradores estariam correndo, né, com relação à contaminação, né? A empresa estava realmente preparada para enfrentar o vírus? E todos nós sabemos que não.
né? Então, eu vejo uma atuação muito importante nesse momento de pandemia no bem-estar das pessoas. Sem essas pessoas, tudo o que for planejado pode se comprometer por falta de mão de obra motivada e qualificada. O trabalho à distância, que foi a principal medida das empresas, né, para continuar as suas atividades nesse momento, ela foi crucial, mas não são todos os profissionais que têm facilidade em se adaptar, né? Então, o foco no comportamento passa a ser outro desafio para os profissionais de RH. Eu dei um depoimento de que nos primeiros 20, 30 dias de isolamento social, né, eu quase entrei em parafuso, né, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, né, e ficar, né, enclausurado nessa minha residência estava me deixando realmente com muitos problemas, né? Então, eu vejo o home office como algo que veio para ficar, apesar de estarmos analisando isso, né, em meio a uma situação tão ruim de pandemia. Mas as empresas viram como alternativa de redução de custo também, de flexibilidade do horário e como medida de segurança, entre outros aspectos, né, que eu comentei anteriormente, que se relacionam, né, aspectos como psicológicos e emocionais. Eu penso que vamos aprender muito com tudo isso que está acontecendo, principalmente nas relações entre as pessoas e nas relações profissionais. Vejo também os profissionais de RH pensando e agindo diretamente em seu público interno e de forma estratégica, planejando medidas para fornecer informações constantes sobre a segurança dos colaboradores e os cuidados que devem ter para não se contaminar. Outro ponto importante é procurar oferecer segurança para as pessoas que se sentem assustadas e estão assustadas, né? Todos nós temos, né, pelo menos um estresse com relação a isso, né? E que tá acontecendo, e procurar manter, né, uma comunicação constante com os colaboradores. Um outro ponto também crucial é o profissional de RH manter uma postura humanizada, né, quando a empresa decidir desligar as pessoas, né, conversando, esclarecendo os motivos, de forma que possam encarar essa situação com todo o acolhimento e suporte que a empresa puder oferecer. Fazer com que a prática de recrutamento e seleção, né, seja remota, mas não somente remota, mas seja rápida, né, e criativa, atendendo os critérios de distanciamento social, mas sem perder de vista os critérios de competência, né, os pré-requisitos para ocupar determinado cargo e função. E como as pessoas estão afastadas ou em home office, né, fica mais difícil monitorar os níveis de satisfação e de insatisfação e troca de experiência. Para isso, é importante que o profissional de RH, em conjunto com a gestão, né, dê feedbacks constantes, procure, né, as pessoas para que elas se sintam acolhidas e motivadas. E, para finalizar, o profissional de RH deve assumir esse protagonismo nesse momento de crise e distanciamento social. Ser uma referência para lidar com situações tão sensíveis para as empresas, né? A tecnologia está aí para aproximar os colaboradores, ainda mais nessa situação, e pode proporcionar ao RH, ao profissional de RH, uma autoridade para se posicionar e dialogar com as lideranças, buscando trazer novamente essa postura mais humanizada, decidir com base em dados concretos, factuais, ter uma maior efetividade nas tomadas de decisão e, principalmente, fortalecer a cultura organizacional, que, para mim, são aspectos que vieram para ficar. Tá? Então, para finalizar, é assim que eu penso, né? Eu fico à disposição para todos que me ouviram essa noite e que me ouvirão a partir de amanhã, né? Para que fiquem à vontade para me procurar, para trocarmos ideias, né? E discutir a relação de trabalho e emprego, e principalmente aos profissionais de RH,
muito sucesso, né? Eu espero que vocês realmente passem por essa pandemia, né, com segurança, com saúde, e que inovem, né, que tragam soluções criativas para as empresas, que não perpetuem somente burocracias. E eu espero encontrar cada um de vocês ao longo da carreira e poder aplaudir todos vocês. O meu muito obrigado pela atenção e espero ter contribuído de alguma forma para a vida pessoal e profissional de todos vocês. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.